Olá, pessoal! Hoje nós vamos corrigir os exercícios sobre viroses. Vamos lá! O jornal Folha de São Paulo, em 6 de abril de 2006, noticiou que a AIDS, em português SIDA, Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, hoje em dia já faz parte do grupo das doenças negligenciada pelos países ricos, estando 95% dos portadores dessa doença nos países pobres. O investimento em pesquisa é pequeno, ocasionando pouco avanço na descoberta de novos tratamentos. Ou seja, se uma grande parte da população contaminada está em países pobres, aqueles que possuem a capacidade de desenvolver de pesquisas para achar tratamentos ou até mesmo a cura, a possível cura, não se importam exatamente porque é como se não fosse o problema deles, Mas a AIDS trata-se de uma pandemia, A gente pode encontrar qualquer pessoa infectada em qualquer parte do mundo. Então, é um problema de todos nós. Então, em relação a essa doença, afirma-se. Então, ele quer, nessa questão, quais são as afirmações verdadeiras sobre a AIDS? Vamos lá. Número 1 fala assim: a doença é causada por um vírus. Isso está certo? Sim, é o HIV, Então, está corretíssimo. A AIDS é provocada por um vírus. Na 2, a doença provoca diminuição na produção de hemácias. Hemácias são células sanguíneas, aquelas que são responsáveis pelo transporte de gases respiratórios, oxigênio e gás carbônico no nosso corpo. Na verdade, o vírus HIV, ele gosta de células brancas, que a gente chama de linfócitos. Então, essa afirmação está errada por causa disso. Na 3, os sintomas iniciais são característicos, contribuindo para o diagnóstico. Gente, essa afirmação está completamente errada. Por quê? A AIDS, ela não tem um sintoma específico. Por quê? Porque o vírus, ele infecta a célula de defesa do nosso corpo. Então, o que acontece? Isso pode gerar um sintoma de um resfriado, um mal-estar, muito parecido com gripe que a gente conhece. Tem indivíduos que no começo da infecção não tem nenhum sintoma, então assim, não existe um sintoma característico para diagnosticar a AIDS. Normalmente a pessoa que é portadora, que desenvolve as complicações da doença, o que acontece? Ela começa a ter infecções por vários outros organismos. Às vezes pega uma tuberculose, uma toxoplasmose, uma gripe muito difícil, uma pneumonia, que são assim doenças que normalmente nós não pegaríamos, porque nosso sistema imunológico estaria bem forte. Então isso já é um indicador de que a pessoa pode estar com um problema na imunidade. Então, a AIDS ela não tem um sintoma característico, por isso que ela é tão difícil de ser diagnosticada no começo. Na 4, a doença atua sobre o sistema imunológico, diminuindo a resistência do organismo. Foi o que eu acabei de dizer, Então, ele gosta dessas células dos linfócitos que fazem o processo de defesa do nosso corpo. Então, ela ataca exatamente quem deveria atacar ela. Então, por isso que ela é uma doença bem complicada e de difícil tratamento também. Na 2, a gente tem uma tabela aqui sobre doenças virais, transmissão e prevenção. Só que a 2 está pedindo para a gente encontrar o erro nessa tabela. Então ela fala assim: doenças, hepatite A, transmissão, água ou alimentos contaminados pelo vírus. Correto. Saneamento básico e vacinação como prevenção. Correto também. Então, a hepatite A, ela, diferente da B e da C, ela vai ser transmitida por água, tá? Então, tá correto toda essa linha, sobre hepatite. Na segunda linha, rubéola, sarampo e toxoplasmose. Ele está falando aqui de 3 doenças ao mesmo tempo, falando que a transmissão e a prevenção são feitas da mesma forma. Porém, gente, toxoplasmose, ela não é uma doença viral. Ela é uma doença provocada por um protozoário, Toxoplasma gondii. E esse protozoário normalmente está associado muito
as fezes de animais, né, principalmente de gatos. Então, pessoas que manipulam, né, que têm gatos que manipulam as fezes e não têm a, a higienização correta, né, porque se você for manipular qualquer tipo de fezes de qualquer animal, você tem que lavar as mãos posteriormente. E se você não tem esse tipo de higiene, você e o gato tiver infectado, ele pode transmitir a toxoplasmose. Muitas pessoas já tiveram essa doença. É uma doença simples, o organismo consegue lidar, mas ela é um agravante para mulheres grávidas, porque causa má formação no feto. Então, é um terror das grávidas essa doença. Então, nesse caso, nessa tabela, o que está errado é colocar em toxoplasmose dentro de um grupo de doenças virais. Não é viral, ela é uma doença de protozoário. Todas as outras alternativas elas estão corretas, está certinha a tabela. Tá? Vamos continuar no número 3. A Vigilância Sanitária promove ao longo do ano campanha para vacinação antirrábica de cães e gatos. Aí a pergunta, nessas campanhas, por que as pessoas não são vacinadas? Por que é uma vacinação direcionada para cães e gatos? Gente, o vírus da raiva, ele é transmitido desses animais domésticos através de mordidas, né, de arranhões, para o ser humano. Então, para que eu vou dar vacinação, vou fazer uma vacinação para o ser humano se ele pode nunca pegar isso? Às vezes ele pode nunca ter contato com nenhum tipo, às vezes não gosta de cão, não gosta de gato. Então é muito mais fácil eu vacinar os cães e os gatos para eu cessar, para eu parar essa transmissão, porque a partir do momento que o cão e gato não pegar, quer dizer, pegar o vírus, mas conseguir combater o vírus, não desenvolver a doença, ele não vai transmitir para o ser humano. Então, é por isso que a vacinação antirrábica ela é dada pelo governo, né? É uma proteção para a gente também. Porque como a gente tem uma grande quantidade de animais, né? A gente gosta de cuidar de pets, de animais domésticos, então é uma vacina, é a única vacina que é obrigatória mesmo, é uma questão de saúde pública os animais domésticos terem essa vacinação, por isso que ela é distribuída. Tá? Então vou colocar a resposta aqui para vocês pausem o vídeo, copiem, deem print e a gente continua. No 4 eu tenho um gráfico aqui que pode ser assustador, mas a gente vai entender direitinho como é que a gente vai analisar esse gráfico. O 4 está falando assim, o gráfico a seguir mostra a variação do número de um tipo de leucócito, o linfócito TCD4, que é aquele linfócito que o vírus HIV gosta, e da quantidade de vírus HIV no sangue de um indivíduo ao longo do tempo. Esse indivíduo, portador da síndrome de imunodeficiência causada pelo vírus HIV, não teve acesso ao tratamento algum durante o período mostrado. Então, eu tenho o gráfico que está me dizendo, né, a questão está me dizendo o seguinte, que o indivíduo tem o vírus, né, e não realizou nenhum tipo de tratamento. Aí ele fala assim, note que somente após cerca de 60 meses apareceram nesse indivíduo infecções oportunistas por fungos, parasitas e bactérias. Foram essas infecções e não o vírus propriamente dito que levaram o paciente à morte. Aí ele pergunta, por que pacientes infectados com HIV e não tratados sofrem em geral de infecções oportunistas? Vamos analisar o gráfico para a gente entender por que ele falou isso. Vamos lá, a gente tem aqui no eixo Y, né, número de linfócitos por ml de sangue, tá? E no eixo X nós temos aqui o tempo. Só que nós temos a marcação de linfócito e de vírus. Então, quando a gente olhar esse gráfico, a gente tem que correlacionar, a gente tem que, como eu posso dizer, comparar quando um desce, quando um sobe, quando um está subindo, o outro está descendo, e está a mesma coisa. É bom comparar esses dois, os linfócitos e os vírus, né, ao longo do tempo. Preste atenção aqui, ó. O quadradinho são os linfócitos. Linfócitos são as células de defesa do nosso organismo. Então, no começo da infecção, eu tenho um linfócito bem alto e a taxa de vírus bem baixinha. Só que o que acontece? Conforme a minha doença vai avançando,
olha aqui, ó. Os linfócitos começam a ter o quê? Uma resposta, eles tentam combater, começam a se multiplicar para combater esse vírus, porém ele perde essa briga, porque os vírus eles infectam esses linfócitos. Então, o que acontece? Ao longo do tempo, dá uma olhada aqui, ó, foi o ponto que ele falou, 60 meses, que é exatamente, olha só, eu tenho uma quantidade muito baixa de linfócitos e uma quantidade muito alta de vírus. Em azul, né, a bolinha. Por quê? Porque conforme o vírus vai aumentando, simplesmente ele vai matando essas células. Então, por isso que o organismo começa a perder a defesa. Aí sim, eu tenho bactérias, eu tenho vírus, eu tenho protozoários, que o tempo todo, mal ou bem, a gente está em contato, só que o nosso organismo dá conta. Nesse caso, quando a imunidade está baixa, o organismo não vai conseguir proteger. Então, por isso que pessoas que não são tratadas sofrem com essas infecções. Na verdade, o grande problema da AIDS é que ela, propriamente dita, não mata. Ela enfraquece o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa e faz com que outras doenças, a gente fala de doenças oportunistas porque é uma doença que antes ela não teria ela não conseguiria infectar o indivíduo. Agora ela tem uma oportunidade. Então, por isso que são infecções oportunistas. E o que acontece? Essas doenças elas conseguem se desenvolver no indivíduo. Tá? Vou deixar aqui a resposta para vocês. Vocês anotem aí e dê pause no vídeo. Na 5. Desde o começo de 2017, tem se verificado no Brasil o maior surto de febre amarela das últimas décadas. Sabe-se que, para acompanhar a disseminação dessa enfermidade, é importante monitorar populações naturais de macacos. Aponte uma razão para que esse monitoramento seja realizado. Aí ele está perguntando, aponte uma razão para que eu monitore a disseminação dessa enfermidade através da população de macacos. Gente, assim que começou a aparecer né, a febre amarela aqui no Rio de Janeiro, né, no Sudeste, nas regiões mais ao sul do Brasil, o que aconteceu? Foi visto muitos macacos mortos, porque eles também pegam a doença, eles também são vítimas dessa doença. Só que o que acontece? A grande população, ela associou que o macaco, de alguma forma, poderia transmitir isso para o ser humano. Então começou uma caçada desenfreada atrás dos macacos. Então, como se eles fossem o causador, né? O que transmite a doença. Então, assim, foi importante monitorar a população de macaco, porque se eu tenho uma região arborizada, uma região de reserva, onde eu tenho macaco e eu começo a ver os macacos morrendo, significa que essa doença está se aproximando dos centros urbanos. Então, eu consigo ter esse monitoramento e tomar cuidado, está se aproximando. O que a gente pode fazer? Implementar medidas para frear essa disseminação. Então, a morte desses primatas, ele vai identificar a presença de vírus nessa região. Então, é importante a gente monitorar por causa disso. Ele fala também, explique ainda por que a febre amarela ocorre frequentemente em regiões tropicais. Gente, febre amarela é transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, na área urbana, né? Então, o que acontece? Mosquito gosta de quê para se reproduzir? Água parada. Então, regiões tropicais são regiões em que chove, né? Que a gente tem climas úmidos, climas chuvosos. Então, você tem uma facilidade maior de acúmulo de água e um meio propício para a reprodução dessa espécie. Então, por isso que ela ocorre mais nessas regiões tropicais mesmo, tá? Tá aí a resposta para vocês. Na 6. Nas últimas décadas, os serviços de saúde têm voltado sua atenção para várias viroses humanas, até então desconhecidas, e ao mesmo tempo se preocupam com o aumento do número de casos de outras que pareciam já controladas.
Essas doenças são conhecidas respectivamente como emergente e reemergente. Cite um exemplo de cada uma dessas viroses encontradas no Brasil. Vamos lá. É a primeira coisa que ele está pedindo. Para a gente entender isso, a gente tem que entender o que é emergente e o que é reemergente. Emergente é algo que emerge, é algo que surge. Então, ao mesmo tempo que o Brasil, que o serviço de saúde, que o sistema de saúde tem que se preocupar com doenças novas, né, que não são conhecidas, até então desconhecidas, ele tem que começar a se preocupar com aquelas que eram conhecidas, que achavam que estavam controladas, mas que de alguma forma houve um descontrole e está tendo aquele avanço, ou seja, ela está reemergindo. Ela estava controlada, só que agora ela está aparecendo de novo. Então, cite um exemplo de cada uma dessas viroses encontradas no Brasil e apresente um fator responsável pela emergência e outro pela reemergência. Então, vamos lá. Virose emergente. Essa é fácil, né? A gente está vivendo essa virose, né? Que é o coronavírus. Então, a Covid-19, o vírus Covid-19, é uma doença nova. É uma doença em que a população não estava preparada. Nós não temos imunidade para esse tipo de vírus, né? Então, vírus novos, né, doenças novas, elas causam esses problemas exatamente por isso. Pelo fato de ninguém nunca ter tido contato, a gente não sabe como a gente vai se portar. Nesse caso, a gente está vendo a grande problemática que está sendo o contato do ser humano com esse novo vírus, coronavírus, tá? Então, doença emergente. Qual seria um fator responsável pela emergência? Gente, esse vírus ele é conhecido desde a década de 60. Então, ele é um vírus que sofreu modificação. Isso pode acontecer. Muitos vírus eram conhecidos por infectar animais e, depois de um tempo, por processos de modificação, de mutação do material genético do vírus, eles passaram a reconhecer o organismo humano e conseguiram infectar. Então, esse é uma possível o fator responsável, é a mutação do vírus antigo. Por isso que a gente fala novo coronavírus, porque coronavírus já é um vírus conhecido, tá? Mas esse vírus que infecta ser humano, esse novo agora, o Covid-19, ele é recente. Não se tinha história dele até então. Histórico dele até então. E agora uma reemergente. Apesar da gente estar vivendo o tempo todo, né, ter avanço tecnológico em termos de produção de vacina, de erradicação de doenças, nós temos uma doença reemergente, que é o sarampo. Tá? O sarampo é uma doença que, em 2016, a Organização Mundial da Saúde decretou que nós não tínhamos casos mais de sarampo na população brasileira. Para ser erradicada, você tem que levar mais de 10 anos sem o aparecimento da doença, mas a OMS tinha decretado que nós estávamos sem casos endêmicos, ou seja, regionais da doença. Só que, conforme a disseminação de informações erradas, né? O movimento anti-vacina que alertava que as vacinas causavam autismos, causavam doenças e não produziam essa proteção que elas prometiam, muitas pessoas deixaram de se vacinar. O que aconteceu? O sarampo volta com força total. Então, é uma falta de informação. Hoje a gente está vendo como uma vacina faz falta, né? Se nós tivéssemos a vacina, né, a corrida no mundo hoje para o desenvolvimento de vacina contra o coronavírus, porque se nós tivéssemos a vacina, a gente pode muito bem pegar esse vírus, porque nós vamos estar protegidos, nosso sistema imunológico vai estar forte o suficiente para aguentar a infecção. Mas, infelizmente, no Brasil a gente tem esses movimentos, no Brasil e no mundo, né? A gente tem esses movimentos que não possuem informações corretas, científicas, né? De que a vacina, no caso, ela de alguma forma faz mal. Tá ok, gente? Espero que vocês tenham entendido e até a próxima.